Continuando o treinamento Enem, questão ambiental. Olha só essa questão aqui, gente, de 2016, segunda aplicação, a questão número 29. Diz assim o enunciado: o processo ambiental ao qual a charge faz referência tende a se agravar em função do... Muito bem, então ele vai apresentar uma charge e ele quer saber o que essa charge está representando em termos de processo ambiental e o que pode agravar esse processo ambiental. Então o enunciado ele foi bem claro aí no seu objetivo. Analisemos a charge. Mostra aqui uma representação estilizada do planeta Terra na forma de um cubo de gelo. E esse cubo de gelo está derretendo. O que isso nos remete? Efeito estufa. Agravamento do efeito estufa, aquecimento global, terra mais quente, por isso gelo derretendo. Então, a charge é bem direta. Vamos fazer uma rápida revisão teórica sobre a temática? Vamos lá? É muito importante. Veja só. Aqui nós temos uma representação da incidência da radiação solar na Terra e, consequentemente, a formação do efeito estufa. Veja que o Sol, quer dizer, os raios solares estão constantemente entrando em nosso planeta. Saibam que parte dessa radiação solar, ela é refletida, olha aqui, ó, ela é refletida pelas nuvens, é o que a gente chama de albedo, a reflexão da radiação solar, tudo bem? Nós temos dois albedos, o albedo de nuvem e o albedo de superfície, ele se repete aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse albedo é a reflexão da radiação solar e na superfície ele vai ocorrer graças à cor da superfície. Quanto mais escura, menos reflexão, menos albedo, logo mais absorção da radiação solar. Quanto mais clara, branca, por exemplo, uma região com neve, maior a reflexão da radiação solar, logo menor absorção. Então um conceitinho importante de você conhecer, que é o conceito de albedo. Muito bem. A radiação solar incidente, que não é refletida, ou seja, que não sofre o albedo nem de nuvem nem de superfície, ela vai ser absorvida pela superfície terrestre. Tanto as superfícies sólidas como as superfícies líquidas, tudo bem? O que essa radiação solar incidente vai provocar na superfície? O seu aquecimento. Então, a radiação solar incidente aquece as superfícies e as superfícies aquecidas irradiam calor. Veja só aqui na representação. A radiação solar incidente aquece a superfície e a superfície aquecida irradia calor no comprimento de onda infravermelho. E é o calor irradiado pela superfície da Terra que vai aquecer a atmosfera. Então a nossa atmosfera, a baixa atmosfera, a camada da atmosfera que a gente chama de troposfera, que vai até a 11, 12 quilômetros de altitude, a baixa camada da atmosfera, chamada troposfera, é aquecida pelo calor irradiado pela superfície. E por que a superfície irradia calor? Porque ela é aquecida pela radiação incidente, tudo bem? Só que tem um detalhe muito importante. Nem todo esse calor irradiado pela superfície terrestre vai embora e se dissipa no espaço. Não. Parte desse calor ele fica retido, ele fica preso aqui na baixa atmosfera, reaquecendo-a, contribuindo para o maior aquecimento. E essa retenção de calor é o que a gente chama de efeito estufa. Parte do calor irradiado pela superfície da Terra fica preso. Então forma como se fosse uma estufa. Por que a atmosfera consegue reter parte desse calor? Graças à presença na atmosfera dos chamados gases de efeito estufa. Aqui representado por essa sigla, ó, GE. Gases do efeito estufa, como por exemplo, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrogênio, ozônio, hexafluoreto de enxofre, clorofluorcarbono, inclusive o próprio vapor d'água. Tá? Então, esses gases estufa estão presentes na atmosfera. Alguns deles estão presentes naturalmente na atmosfera há milhares de anos. Atenção, anota isso, estão presentes na atmosfera há milhares de anos, como por exemplo o
dióxido de carbono, como por exemplo o metano, como por exemplo o ozônio, como por exemplo o vapor d'água. Então, muito antes da presença do Homo sapiens, muito antes da presença dos ancestrais do Homo sapiens na Terra, já havia efeito estufa. O efeito estufa natural, a retenção natural de calor na atmosfera. Efeito estufa. E isso, a existência dessa retenção, desse efeito estufa natural, ele é fundamental para a vida na Terra, porque ele manteve a temperatura média do planeta como um todo numa temperatura ideal para a existência da vida, da biodiversidade, da forma como a gente conhece hoje. A temperatura média ideal do planeta, 15 graus. E se não houvesse essa retenção de calor? E se não houvesse esse efeito estufa natural? Qual seria a temperatura média do planeta? Menos 18 graus. Então entenda e anote e não esqueça nunca mais. O efeito estufa, entendido como fenômeno natural, é fundamental para a vida na Terra. Então, professor, qual é o problema? O problema é o agravamento do efeito estufa, é a intensificação do efeito estufa. Atividades antrópicas, ou seja, atividades humanas, principalmente a partir das revoluções industriais, final do século XVIII, início do século XIX para cá, nós temos jogado intencionalmente na atmosfera, por conta dessas atividades econômicas, grandes quantidades de gases de efeito estufa, fazendo com que esse bloqueio, essa estufa, esteja mais forte, esteja mais intensa. Então, a quantidade de radiação solar, né, de calor irradiado pela superfície, que está ficando presa, está ficando bloqueada, logo reaquecendo a atmosfera, está maior. Então, se a gente está reaquecendo a atmosfera com mais intensidade porque tem mais bloqueio, porque tem mais gás do efeito estufa, essa Terra está ficando mais quente, o que tende a gerar graves e perigosíssimas mudanças climáticas. Então a questão é a questão antrópica, que vem intensificando, olha a palavra, intensificando, agravando o efeito estufa, porque ele naturalmente ele é positivo, tudo bem? Veja só esses dados. Em 1850, meados do século XIX, havia na atmosfera cerca de 280 partes por milhão de dióxido de carbono. Em 2019, haviam cerca de 415 partes por milhão de dióxido de carbono. Ora, se o dióxido de carbono é um grande vilão, né, o seu aumento do bloqueio do efeito estufa, se a quantidade dele aumentou, então essa estufa está mais potente, o bloqueio está mais forte, o que vem provocando mais intensa bloqueio, né, mais intenso reaquecimento da atmosfera, por não conseguir ter parte do calor irradiado se dissipando para o espaço, como acontecia no passado. Beleza? E o que são as atividades humanas, quais são as atividades humanas mais responsáveis por esse aumento dos gases de estufa? Primeiro, a queima de combustíveis fósseis, responsável por 84% dessa emissão de gases do efeito estufa. A queima de combustíveis fósseis, lembrando combustíveis fósseis que são petróleo, gás natural, carvão mineral, xisto bituminoso, a queima de combustíveis fósseis por meio de veículos automotores, caminhões, ônibus, automóveis, a queima de combustíveis fósseis por usinas geradoras de energia, chamadas termoelétricas, que queimam diesel, que queimam carvão mineral, que queimam gás natural. Né? A emissão de gases, né, estufa pela queima de combustíveis fósseis em atividades industriais. Então, a queima de combustíveis fósseis é a principal responsável entre as atividades antrópicas pelo aumento da quantidade de gases estufa. Em segundo lugar, a mudança do uso do solo, decorrente do desmatamento em função das atividades madeireiras, desmatamento em função da expansão da agricultura, expansão da pecuária, agricultura mais pecuária, agropecuária, expansão agrícola e pecuária no mundo, e o Brasil tem isso com grande intensidade.
aumenta a possibilidade de você emitir gases do efeito estufa. Cada árvore que morre, e principalmente se ela é queimada, vai emitir, e a própria atividade agrícola e a atividade pecuária são emissoras de gases estufa, como os óxidos de nitrogênio, como por exemplo o metano, principalmente a pecuária com metano, não é isso? E temos ainda uma contribuição natural, as atividades vulcânicas, mas veja que a contribuição da natureza, né, quando o vulcão explode, é apenas 1,2% do total. Então, são as atividades antrópicas as grandes responsáveis pelo recrudescimento. Olha que palavra boa, recrudescimento é sinônimo de intensificação, de agravamento. As atividades antrópicas são as maiores responsáveis. E o que isso traz como consequências? Uma terra mais quente. Uma terra mais quente traz desequilíbrios ambientais. Uma terra mais quente pode gerar e está gerando um derretimento das camadas de gelo nas regiões polares que estão sob terras emersas. Está gerando um derretimento das camadas de gelo no alto das montanhas, as chamadas neves eternas. Tudo isso vai se transformar em água que vai escoar para os oceanos, aumentando o nível dos oceanos. Já se observa um pequeno, mas importante aumento do nível dos oceanos que pode se agravar nos próximos anos. E mudanças climáticas resultantes do agravamento do efeito estufa tendem a gerar a consequência terrível, além do aumento do nível dos oceanos, que é a intensificação, o aumento dos extremos climáticos. Extremos climáticos. Época de seca numa região. Essa seca se torna mais longa e mais severa, trazendo consequências para a agricultura, trazendo consequências para a pecuária, trazendo consequências para o abastecimento de água, trazendo consequências, provocando, por exemplo, incêndios florestais. A gente tem observado esses eventos. Época de furacões, de tornados nas áreas que estão relacionadas a isso. Você tende a ter furacões e tornados mais intensos. Você tende a ter, na época de chuvas mais fortes, eventos mais violentos de precipitação, facilitando a ocorrência de enchentes, destruindo infraestruturas, destruindo produção agrícola, todas as consequências econômicas que a gente pode imaginar em relação às mudanças climáticas. Diante de um quadro tão grave e tão preocupante para o futuro, em 2015, durante a COP21, Conferência das Partes do Clima, na França, em Paris, foi assinado o chamado Acordo de Paris, que é um consenso internacional que busca frear o avanço desse aquecimento global no nível que ele vem acontecendo e que é previsto, é projetado para o futuro próximo. Vamos entender o que é o Acordo de Paris. Veja só essa representação aqui. Da Revolução Industrial, final do século XVIII, início do século XIX, até 2015, né, ano do Acordo de Paris, a temperatura do planeta, a temperatura média do planeta, já aumentou alguma coisa? Sim, já aumentou, em média 0,9 graus. Tudo bem? De 2015, do Acordo de Paris, até o final deste século que a gente vive agora, a temperatura tende a aumentar? Sim. Esse aumento é linear, quer dizer, se aumentou 0,9 graus nos últimos 200 anos, nos próximos 85 anos vai aumentar uns 0,6? Não. A coisa é exponencial. Então, a previsão é que se nada for feito, se a gente continuar no ritmo que está hoje, de degradação, de pressão sobre o meio ambiente, de produção de gases estufa, a tendência é que a temperatura média do planeta aumente de 4 a 5 graus. O que quer o Acordo de Paris? Evitar um aumento de 4 a 5 graus. Há um entendimento internacional que esse aumento de temperatura vai acontecer. O mundo tem que estar preparado para as consequências disso. Só que esse aumento pode ser desastroso. Então vamos tentar fazer com que esse aumento seja menor, menos impactante, embora já vá ser impactante. O Acordo de Paris, ele sugere medidas para que o aumento da temperatura média global esteja em no máximo 2 graus até 2100. O ideal que esteja ideal nunca, ideal é que não aumentasse, né? Mas entre 1,5 e 2 graus você consegue atingir as metas propostas pelo Acordo de Paris. E como é que essas metas são estabelecidas? Cada país apresenta as medidas que vai
introduzir para poder desenvolver o Acordo de Paris, para desenvolver os objetivos do Acordo de Paris. E cada país vai apresentar os seus processos, as suas medidas, as suas metas, e essas metas são diretamente proporcionais à responsabilidade de cada país. Ou seja, os países que emitem maior quantidade de gases estufa têm que ter metas mais fortes, mais ambiciosas, mais impactantes para conter o nível de agravamento do efeito estufa. E quem são os maiores responsáveis? Maior sujão de todos, responsável por 20% da emissão de gases estufa. China. Segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro lugar, a soma dos países da União Europeia. 28 países, na época dessa estatística eram 28, a gente sabe que o Reino Unido saiu, mas aqui conta ainda com a estatística Reino Unido. Tudo bem? Então, se a gente somar esses três aqui, a gente chega quase que na metade das emissões de gases estufa. Quarto, Rússia. Quinto, Índia. Depois Japão, aí o Brasil aparece, né? O Brasil aparece na 7ª posição. Canadá, Coreia do Sul, México e outros países. Então, esses países de maior responsabilidade precisam apresentar metas mais ambiciosas. Um dos grandes problemas desses acordos é, os países se comprometem, mas se não cumprem, não há punições internacionais formalizadas sobre o país que não cumpre. Isso é ruim. Então a gente vai na questão da diplomacia, da confiança de que o país realmente está tentando implementar e cumprir essas medidas. Número 2, é um consenso internacional. E esse consenso, esse acordo, ele não é 100%. Há alguns dissensos, ou seja, países que discordaram e não participam do Acordo de Paris ou assinaram e depois saíram do Acordo de Paris. Um dos exemplos de dissenso foi os Estados Unidos da América durante o governo Donald Trump. Trump contra o Acordo de Paris, porque ele não acredita na responsabilidade antrópica humana do agravamento do efeito estufa. Segundo ele, isso é ciclo natural, são condições naturais, ou seja, não tem participação humana significativa que justifique o agravamento do efeito estufa. Frase do Trump: admito que a mudança climática esteja causando alguns problemas. Ela nos faz gastar bilhões de dólares no desenvolvimento de tecnologias que não precisamos. Então Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, mas agora os Estados Unidos voltou com o governo Biden. Mas essas questões políticas, esses negacionismos acabam dificultando que esses acordos progridam, que esses acordos possam ir para frente, para que eles tenham sucesso. Tudo bem? Essa é uma questão política muito importante em relação aos acordos ambientais. Vamos para a questão? Vamos lá? O processo ambiental, agravamento do efeito estufa, no qual a charge faz referência, tende a se agravar em função do quê? Letra A: expansão gradual das áreas de desertificação? Não, gente. A expansão gradual das áreas de desertificação pode ser uma consequência, não uma causa que pode agravar isso. Então veja que o enunciado, ele é claro, tende a se agravar por quê? Pela expansão gradual? Não, isso aqui é uma consequência. Então muita gente marca esse item, marca essa alternativa, letra A, por desatenção, porque não respeitou o comando, porque o aumento das áreas de desertificação pode ser uma consequência do agravamento do efeito estufa, das mudanças climáticas? Sim, pode, né? Mas é consequência, não é um motivo que tende a agravar. Atenção no enunciado, ele manda, ele é o nosso senhor da questão. Letra B: aumento acelerado no nível médio dos oceanos? Tem acontecido um aumento do nível médio dos oceanos, mas isso é uma consequência, de novo uma consequência. Cuidado, tudo bem? Letra B também não. Letra C: controle eficaz da emissão antrópica de gases poluentes. Isso seria muito bom se acontecesse. E se isso acontecesse, não provocaria um agravamento tão grande. Então isso aqui é uma solução positiva. Um controle eficaz da emissão antrópica de gases poluentes tenderia a provocar uma desintensificação do agravamento do efeito estufa.
Mas não foi isso que a questão perguntou. Então veja que as alternativas são plausíveis, mas ela não responde a pergunta. Letra D. O crescimento paulatino do uso de fontes de energia alternativas. Ótimo! Se a gente diminuísse o uso de termoelétricas na geração de energia elétrica no mundo, logo queimando menos combustíveis fósseis e utilizasse energias alternativas, como a eólica, como a solar, que são menos impactantes em termos atmosféricos, a gente teria bons resultados. Mas isso aí não vai agravar, isso vai desintensificar. Tudo bem? Só nos resta a letra E, que foi exatamente o que a gente falou. O dissenso, o desacordo político entre países componentes de acordos climáticos internacionais. Os Estados Unidos deixou e alguns países podem simplesmente participar, mas não cumprir as metas. Quando você se compromete e não cumpre, de certa forma, é indiretamente também um desacordo. Marca a letra E, curte o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tema muito recorrente no Enem. Beleza?